Vossa Excelência, deputado Leonardo Monteiro, demais parlamentares, trabalhadores dos Correios que estão aqui, presidente dos Correios e demais autoridades. O que eu vou falar aqui, nesta manhã, é fruto de mais de 3 anos de projeto de pesquisa no Departamento de Geografia da USP. Então, essa pesquisa teve financiamento público e os resultados estão públicos, publicados. Então, eu gostaria, inclusive, de convidar os interessados, que eu acredito que todos que estão aqui estão interessados, a tomarem conhecimento desses resultados para que o debate não fique também restrito, né, a essa sessão. Peço, inclusive, a Vossa Excelência, deputado Leonardo Monteiro, um pouco de consideração com o meu tempo. Não quero exceder muito, mas eu preciso... O que eu vou apresentar são os principais resultados dessa pesquisa, né, que é uma pesquisa recente, publicada esse ano, lá na universidade. Primeiro que essa pesquisa ela buscou problematizar a tese de se as novas tecnologias que aqui, pela presidência dos Correios, foi apresentado, se essas novas tecnologias elas estariam diretamente relacionadas com esse suposto declínio das correspondências postais, ou um suposto fim dos Correios, o serviço postal não ser mais uma atividade contemporânea, uma coisa do passado, na perspectiva do território brasileiro. Esse território brasileiro é um território extremamente desigual. Vide os prazos de entrega, que para o serviço expresso, o SEDEX, são mais de 15 prazos diferentes, prazos mínimos de entrega para os municípios brasileiros. É um território com dimensões continentais, o que coloca um desafio para a empresa muito grande, de uso de modais de transporte diferenciados, de estratégias diferenciadas. Então, não é fácil pensar no serviço postal num país como o Brasil. Mas o território brasileiro ele se apresenta como um território que eu chamo de postal dependente. O território brasileiro depende do serviço postal. Por quê? Porque o território brasileiro carece de elementos de integração nacional. Ainda hoje, a rodovia, por exemplo, não chegou em todos os municípios brasileiros. Na Amazônia, muitos municípios não têm. Os Correios, e aí eu não digo só o serviço, eu digo a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, talvez, senhoras e senhores aqui presentes, o único elemento de integração do território nacional. Material, o único elemento material de integração do território nacional. Esse elemento, ele não é discutido, essa discussão ela passa ao largo disso. A discussão que os senhores escutam aqui, ou na mídia, em outros lugares, é uma discussão que é contábil, um raciocínio abstrato, ou é uma discussão conjuntural de 2 ou 3 anos. O que eu convido é para que se preste atenção no que nós estamos tratando de um elemento de integração nacional. E não é qualquer um. Já foi dito aqui, com agência em todos 5.570 municípios brasileiros, privilegia todas as unidades da federação. Se os senhores analisarem os mapas dos serviços mais rápidos, todas as capitais federais, independente da quantidade de fluxo, independente da importância do seu mercado, são atendidas por isso. E as cidades pequenas, distritos, etc. O fluxo, também a pesquisa revelou que o fluxo postal no Brasil ele é majoritariamente regional. O que isso significa? Que não é um fluxo vertical de postagens nos grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, e consumo dessas postagens e entregas nos outros lugares. Ele é, principalmente em todas as regiões do Brasil, um fluxo que fica restrito às regiões Nordeste e Norte. Isso coloca a importância regional dos Correios, que também não está no debate. Parece que o mercado teria como dar conta de um fluxo regional na Amazônia, mas não pode dar conta de um fluxo regional na Amazônia, porque as empresas que já atuam, que foi dito aqui, as empresas privadas, multinacionais, muitas delas, elas podem atuar livremente no mercado de encomendas. O monopólio é restrito ao segmento de mensagens. Só que esse mercado de encomendas ele não é atendido por essas empresas privadas, ele está liberado, mas ele não é atendido, porque as empresas não têm interesse nisso. Então, essa é mais uma importância dos Correios. Um modelo de logística para os lugares, um modelo que atende os lugares, e não lugares que são feitos para logística. As políticas públicas, os Correios no Brasil participam da elaboração de políticas públicas. Não é só um serviço postal. As políticas, como o deputado Leonardo Monteiro já listou aqui, no Brasil, quando se fala em fechamento de agências, seja por iniciativa da própria empresa, seja pela privatização e a consequente não oferecimento do serviço em lugares não lucrativos, o que nós estamos falando é entrega de vacina não ser realizada, entrega de livro didático, e aí acabou uma possibilidade de fazer uma entrega do Plano Nacional do Livro Didático PNLD em todos os municípios ao mesmo tempo e começar um calendário escolar, concursos públicos no Brasil,
como fazer uma logística de entregar coisas ao mesmo tempo em todos os municípios, né, no Brasil? Como fazer uma avaliação das provas do MEC? Alguém se pergunta como é feita, por exemplo, a prova do Enem, que começa no mesmo horário em todos os lugares? Porque existe uma logística que permite chegar isso em todos os municípios. O que nós estamos falando é de integração do país, é de política pública. Nós estamos falando aqui de 2 ou 3 anos que a empresa não deu. Não é disso que nós estamos comentando. Não é isso que é a pauta principal. É distribuição de donativos em caso de catástrofes. O Correio, portanto, é um braço logístico do Estado, né? Ele é mais que uma empresa. Devemos caminhar, portanto, para discutir um modelo cívico do território, porque os Correios estão na Constituição e a Constituição é cidadã. A universalidade dos Correios não é um capricho, não é um mérito. A empresa não está fazendo um favor. Ela é obrigada a cumprir com a universalidade do serviço postal porque é constitucional. Portanto, aquelas agências que estão sendo fechadas, tem que ser discutida a constitucionalidade ou inconstitucionalidade desse ato. Porque quando você... Ou as localidades que estão sem entrega domiciliária, elas já estão sem entrega domiciliária. Tem que ser discutida a inconstitucionalidade disso, porque tem ente federado, e não estou falando de distrito, de zona rural, estou falando todos os entes federados, todos os municípios gozam do mesmo privilégio na nossa Constituição de 88. Eles estão sendo privados de um direito constitucional, né? Isso tem que ser discutido. Portanto, privatizar os Correios traria consequências territoriais. O território brasileiro perderia esse, talvez, único elemento de integração material. Geopoliticamente, é totalmente não interessante para a soberania nacional, porque as empresas multinacionais de Correios que fazem lobby no judiciário, no legislativo brasileiro, no executivo, elas são as mais interessadas nesse mercado, né, conforme os resultados que estão apresentados na pesquisa. Portanto, a redução da atuação dos Correios no território brasileiro significa o aprofundamento da tal crise, né? Portanto, essa crise que se coloca, ela seria aprofundada. Por que ela seria aprofundada? Porque você priva os lugares de uma possibilidade de integração, você os afasta disso, né? Portanto, não é uma crise só da empresa, e é preciso questionar se essa é uma crise contábil, se essa é uma crise econômica, ou se essa é uma crise política. De fato. Privatizar os Correios significa, portanto, reduzir o Estado. Os Correios, ao longo desses 350 anos, não entregaram somente cartas e encomendas. Eles participaram da constituição do território nacional, eles participaram da consolidação da fronteira, num projeto geopolítico do Brasil. Os Correios participaram da criação do Brasil, né? É disso que se trata. Portanto, menos Correios é menos Estado, e, portanto, menos cidadania nos lugares. Diria ainda que o serviço postal, mais do que uma mercadoria, o serviço postal ele é um direito, né? E é preciso discutir nesses termos também. O serviço postal como um direito universal, e aqui universalidade e livre concorrência se apresentam como princípios contraditórios. O Correio tem um compromisso com a universalidade, não com a livre concorrência, pelo menos no caso do que registra a legislação brasileira. Por que o Correio tem que ser um serviço público? Porque o Correio trabalha com todos os agentes sociais. Os Correios trabalham com o Estado, com o mercado, os Correios atendem todos os agentes indiferentemente. Todos os agentes, pessoas físicas, jurídicas no Brasil, são atendidos pelo Estado. A pergunta é como que o mercado pode dar conta de um serviço, talvez o único, que atende a todos os agentes, e tem que atender indiscriminadamente a esses agentes, porque há um princípio que é o de inviolabilidade da correspondência. A correspondência tem um princípio de sigilo. A pergunta é como o mercado pode fazer isso. Cumprir com esses princípios, na escala que o Correio trabalha. Diria, portanto, que a universalidade do serviço postal, a sua presença em todo o território nacional, esses fluxos regionais que eu mencionei, a logística de Estado praticada pelos Correios, as políticas públicas, a sua importância social, econômica, política, territorial, todos esses elementos eles convidam à imperiosa defesa do Correio Público no Brasil, convidam a uma defesa. O Correio é um patrimônio do Brasil. E essa história de que o Correio é uma empresa, desde 1969. Antes de 1969, o serviço postal não era orientado para o lucro, portanto, é uma parcela muito pequena da história dos Correios, que é escondida muitas vezes. Vou terminar dizendo que o Brasil precisa, portanto, valorizar seu serviço postal, é isso que ajudaria a superar essa crise, no meu entendimento, fortalecendo a empresa pública de Correios, fortalecendo a universalidade do serviço, ampliando as políticas públicas que são empregadas através de coisas, garantindo o serviço a todos os entes federados, estados, municípios e União.
assegurando a eles, já finalizo, a integração territorial, garantindo, o Brasil precisa, no momento de crise, garantir. Já finalizo, último minuto, garantir. Portanto, eu diria, para finalizar, que a chamada crise dos Correios é, de fato, uma crise política. A empresa goza de legitimidade, e essa legitimidade já foi declarada aqui por todos que me antecederam. O Correios é uma instituição que goza de maior legitimidade no território brasileiro, sofrendo lobby de empresas multinacionais, que não têm compromisso nenhum com o país, nem com a integração do território, e sofrendo com políticas de governo que nós estamos assistindo, um governo que carece da legitimidade que a empresa tem e tem de sobra. Muito obrigado. Muito obrigado, Igor. Passo a palavra agora ao Elias Cesar.